Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio. Vamos dar continuidade aí nossas videoaulas. Nós vamos abordar o assunto que está na página 121, que fala sobre giving directions. No caso aqui são as preposições de lugares, certo? Aqui no livro de vocês, na página 121, tem algumas preposições que nós vamos abordar. No caso, aqui nós temos a preposição on, between, across from, in front of, at the end of, on the corner of. Vamos abordar elas, mas nós vamos falar alguns aqui que não tem no livro, mas nós vamos abordar principalmente na sala de aula, essas que eu falei para vocês agora. Então vamos lá, o que seriam essas preposições de lugares, né? Nós chamamos de preposições de lugares expressões que determinam a posição de um objeto ou de uma pessoa, né? Essas preposições são usadas para isso, né? Então, na maioria das vezes, essas preposições ficam logo depois do verbo principal ou da ação que está na frase. Então, a gente tem que ver a posição que essa preposição fica, né? Logo depois do verbo principal ou da ação que está na frase. Então, vamos lá. Primeiro aqui, exemplo, no caso aí a estrutura é o sujeito, aí depois o sujeito é o verbo principal, depois é que vem a preposição de lugar, né? E depois o complemento. O exemplo aí, Juliana is in the bank. Juliana está no banco, né? Preposição in, que significa em, no caso, dentro, né? No banco, dentro do banco. Então perceba que o in aí, a preposição, está vindo depois do verbo principal aí, que no caso é o verbo to be. Depois dele é que vem um complemento. Vamos ver como elas funcionam, né? Então a preposição in, né? No caso significa em e dentro de, a tradução. Nós usamos essa preposição quando o sujeito ou objeto está num espaço tridimensional em um país ou cidade, ou quando você está fazendo algo dentro de um lugar. Então, por exemplo, né? No primeiro exemplo tem Dana is in the mall. Dana está no shopping, né? Ou seja, o in aí, essa preposição, está marcando o lugar que ela está. Está lá dentro do shopping, né? Dana is in the hospital. Dana está no hospital, no sentido lá dentro, né? Então veja que a preposição aí de lugar, ela está vindo depois de um verbo principal, no caso aí o verbo to be. A preposição de lugar é below, no caso a tradução seria debaixo de. Ele é utilizado quando o sujeito ou objeto está embaixo de outro sujeito ou objeto, mas não há contato físico entre eles. É bom lembrar disso aí, né? Exemplo, the book is below the table. O livro está debaixo da mesa. No caso, ele não está tendo contato, mas ele está debaixo da mesa. Então, mais uma vez, perceba a estrutura. Vem the book, o sujeito, depois o verbo principal, e em seguida do verbo principal é que vem a preposição de lugar e depois o complemento. Mais uma preposição aqui de lugar, under, que significa debaixo de. Tanto o under como o below significam o mesmo, né? A mesma tradução, mas são usados em diferentes situações. Aí nós vamos, por exemplo, aí, né? Usamos under quando vemos contato físico entre dois objetos ou sujeito. A diferença entre eles é essa, o under, quando há contato físico, o below, quando não há contato físico entre os objetos ou sujeitos. Vamos, por exemplo, I'm really comfortable under my blankets. Estou muito confortável debaixo dos meus cobertores. Certo? Então, o under é usado quando há um contato físico com o objeto ou com o sujeito. Essa preposição de over, que eu não vou abordar ela, mas ela significa por cima, em cima ou sobre. Usamos para indicar que algo está acima de outro objeto e um cobre o outro. Também funciona como objeto, como sujeito, né? Please put the tablecloth over the table. Por favor, coloque a toalha sobre a mesa. Outra preposição de lugar aí é above, acima de, em cima de. Usamos quando algo está sobre um objeto ou sujeito, mas não necessariamente de forma direta ou paralela, né? Então, por exemplo, look at the bird, it is flying above the buildings. Olha
esse pássaro, ele está voando sobre os edifícios, né? Outra preposição bem falada é o on, né? Significa sobre ou em cima de. Esse pronome serve quando um objeto ou sujeito está sobre uma superfície reta. Vamos, por exemplo, the book is on the desk. O livro está sobre a mesa, né? Está sobre uma superfície, no caso aí. When significa em. Usamos essa preposição se o objeto ou sujeito está em um lugar específico. Exemplo, Judy and Frank are at church. Então, quando a gente quer falar que o objeto ou sujeito está em um lugar específico, nós vamos usar o at. Judy e Frank estão na igreja. In front of, em frente de. Esta preposição é útil para expressar que o objeto ou o sujeito está localizado em frente a outro sujeito ou objeto. Vamos, por exemplo, the police station is in front of the school. A polícia da estação está em frente da escola. Ou a delegacia, no caso aí, né? Seria melhor a tradução. Between, que significa no meio de ou entre, né? Isso indica quando o sujeito ou objeto está entre duas ou mais coisas ou objetos. Então vamos lá, um exemplo. Our house is between a store and a bakery. A nossa casa é entre uma loja e uma padaria. Então eu uso o between quando eu quero dizer que uma coisa está entre outra, entre duas ou mais coisas, né? Quando eu quero dizer que uma coisa, um objeto está entre duas ou mais coisas ou objetos. No caso aí, está dizendo que a nossa casa está entre a loja e uma padaria. Behind, atrás de. Usamos quando o sujeito ou objeto está atrás de outro sujeito ou objeto. Exemplo, the present is behind you. O presente está atrás de você. Muito simples. Across from significa oposta a, em frente a. Assim como na preposição in. Então, front of, esta indica que o sujeito ou objeto está localizado diretamente na frente de outro sujeito ou objeto. Vamos, por exemplo, the bank is across from the train station. O banco fica em frente à estação de trem. E o nosso outro é o next to, que significa perto de, ao lado de. Esta preposição indica que um objeto ou sujeito está ao lado de outro sujeito ou objeto. Exemplo, why didn't you sit next to me? Por que você não se senta ao meu lado? Então aqui, pessoal, foi um resumo das principais preposições de lugar. No caso, o livro está abordando giving e direct, dando direções. Depois nós vamos realizar mais adiante também na sala de aula, lá no aula online. E aí passei a atividade também para vocês resolverem, e lá nós vamos corrigir e relembrar esse assunto também. No mais, quero agradecer e desejar para vocês bons estudos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu!